Muita gente tem me perguntado o que é que eu achei da vitória de Anora no Oscar 2025. Mas Edson, já passou o tempo. Já estamos há quase uma semana que o prêmio foi divulgado, o resultado foi dado e tudo mais. Mas vem cá, falar de coisa boa não é bom? Sempre é bom. Então, depois da vinheta a gente começa. Olá, amantes da sétima arte cinéfilos de plantão, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo muito certo. Edson Santos aqui novamente, de novo outra vez, para a gente falar a respeito de Anora, né? O filme que foi premiadíssimo no último Oscar, já faz tempo pra caramba, mas mesmo assim algumas pessoas têm me perguntado o que é que eu achei dessa premiação. E a gente não ia deixar de falar, de comentar, mesmo porque estamos há quase alguns dias, né? Quase 8 dias que o prêmio foi entregue. Quanto tempo? Mas antes de eu tecer o meu comentário e dar minha opinião, peço a você que, por favor, se inscreve aqui no nosso canal, tá? Ativa o sininho, não sei se está desse lado, se é desse lado, acho que é desse lado. Ativa o sininho para você receber as notificações e, claro, principalmente deixa o teu like, o teu joinha, o teu comentário, porque cada vez que você deixa o like, deixa o comentário, deixa o joinha, o bendito do YouTube reconhece de que o nosso trabalho tem relevância e se você gostou, repassa esse vídeo também para as pessoas que gostam, como você, de cinema, tá? Então, dá essa força para nós, combinaram que aí? Já se inscreveu? Já ativou o sininho? Ou se inscreveu, ativou o sininho? Beleza, então. Bom, a Nora é daqueles filmes, como é que eu poderia me expressar assim? Eu considero a Nora como se fosse o mineirinho, sabe? O mineirinho ele come quieto, vai chegando devagarinho, começa a comer pelas beiradas, chega como quem não quer nada, e de repente quando você vê, tá aí tomando conta de tudo e de um certo modo agradando a gregos e a troianos. Assim, no meu ponto de vista, é o filme A Nora. Chegou caladinho, como quem não quer nada, uma história muito, extremamente simples, e eu vou tocar muito nesse pé também, no sentido da simplicidade da sua narrativa. Bom, só para a gente ter uma palhinha do que trata-se a história, eu tenho certeza que você já deve saber tanto quanto eu. Meu microfone está meio troncho aqui, Edson. Tenta colocar direitinho. Deixa eu colocar aqui. Será que está certo agora? Agora deve estar certo. Desculpa aí, mas vai ser sem edição mesmo. Então, o filme trata a história de uma stripper, né, uma garota de programa, que numa boate em que ela trabalha termina sendo convocada, entre aspas, a passar uma noitada com um grandalhão, com um riquinho, um ricaço aí, que é filho de um mafioso russo. O que ela não esperava é que essa química fosse tão grande, tão alta, tão extrema, que os dois terminariam se namorando e terminariam querendo se casar. Tá feita toda a confusão, porque o pai do garoto descobre dessa suposta união matrimonial e resolve atrapalhar a vida do casal. Mas eu não vou entrar em mais detalhes não. O que eu quero deixar bem claro aqui, nesse aspecto do filme Anora, é a maneira como o diretor ele consegue navegar, ele trafega, né? O filme tem várias ondulações, mas são ondulações positivas. Por quê? Porque o diretor Sam Baker ele consegue sair de uma simples aventura, de um simples romance qualquer, um romance bobinho, para entrar no quesito de uma situação mais delicada, onde a tensão, a própria situação de perigo reina, depois beira até mesmo para uma certa dose de ação, depois cai numa certa comédia, depois cai novamente no ritmo mais frenético, mas isso sem perder o foco da meada, sem perder o fio da meada, que é a narrativa. E essa narrativa conta uma história emocionante, empolgante, até comum, podemos dizer assim, né? Porque isso poderia ter acontecido com qualquer uma, de qualquer pessoa, poderia ter sido com você, comigo, com quem quer que seja, quase que não sai, cacofonia aqui da minha parte, com quem quer que seja. Saiu mais ou menos, mas saiu. Então a Nora tem essa peculiaridade, ela transmite pra gente uma simplicidade de uma boa história, contada de uma forma não linear, porque mesmo nos altos e baixos, quando eu falo altos e baixos, não estou querendo menosprezar a obra, não. Eu digo altos e baixos por conta das camadas e dos gêneros nos quais o diretor mergulha tão bem. Porque ele sai, como eu falei, de um romancezinho qualquer, bobinho, entra em vereda com certa dose de suspense, depois no drama, depois numa espécie de espiral de suspense, de terror, enfim. É um filme que prende a sua atenção exatamente por ser simples.
E aí vem justamente o adendo mais principal que eu quero falar para vocês. Nós estamos vendo aí em Hollywood a retomada dos filmes mais de baixo orçamento, que são os filmes mais populares, que são os chamados filmes alternativos, que estão tendo voz e vez. A derrocada começou justamente lá atrás, acho que há uns 2 ou 3 anos atrás, com a vitória sensacional, inquestionável, daquele fantástico filme que não foi, mas que é o Parasita, né? Parasita também arrebanhou diversos prêmios, principalmente os prêmios principais da academia. Isso demonstrando o quê? Que Hollywood está abrindo seus olhos, que a academia está mudando de pensamento. Haja visto também, e vale salientar isso também, que é uma outra questão que nós precisamos atentar para esse detalhe, quem era a favorita para ganhar o Oscar de melhor atriz? A Demi Moore, ou Demi Moore, como queiram. Ela estava literalmente certa de que iria se consagrar, até que enfim, passaram tantos anos e tal, mas não, nem sequer a nossa queridíssima Fernanda Torres, e aí faço parêntese desse tamanho, é o seguinte, vamos tentar, Edson, repetir essa história, a mãe perdeu, a filha perdeu e quem ganhou foi a nora, trocadilho bem interessante de que se passagem, mas na realidade o que se passa é o seguinte, essa modificação, esse comportamento da academia demonstra que ela está passando por essa transformação. Ora, claro, ainda vai levar um certo tempo para que essa transformação aconteça na sua totalidade. Mesmo assim, a academia está reconhecendo os valores de grandes atores, de grandes produtores, de grandes cineastas que estão despontando aí no cinema alternativo. Exatamente, né? No cinema que não gasta muito dinheiro. A Nora custou a bagatela, gente, de 6 milhões de dólares, batendo de frente aí com grandes produções como Duna Parte 2, o próprio Conclave e Brutalista. Exatamente. Então você pega esses 3 blockbusters, esses 3 filmes de peso, que foram literalmente colocados no bolso por uma produçãozinha mequetrefe, de um orçamento baixinho, que foi a Nora. Ora, isso é um alerta, isso é um sinal de que, há algo de novo no front e a gente precisa descobrir o que é que está acontecendo nesse front. E a Nora veio justamente com isso. Quando eu falei no começo do nosso bate-papo sobre que a Nora era feito o menininho que chega devagarinho comendo pelas beiradas, come quieto e vai se despontando, é só você observar que a Nora faturou diversos prêmios, um total de 20 premiações fantásticas, que começou lá atrás, sabe aonde? Ora, vamos só traçar um perfil aqui das principais premiações que a Nora ganhou. Começando com ninguém mais, ninguém menos que a Palma de Ouro do Festival de Cannes. Isso mesmo, né? O Sean Baker conseguiu aí a bagatela de ver o seu filme consagrado no Festival de Cannes, que é um grande festival, um festival respeitado no mundo todo e que abriu as portas para que o mundo conhecesse a sua obra de arte, tá? Depois nós tivemos também outra premiação de suma importância, que foi o prêmio BAFTA de cinema para a melhor atriz, a Mickey Madison, já despontando aí, mostrando para que veio. A garotinha começou a incomodar, entre aspas, aos votantes, e essa votação, essa escolha dela no BAFTA, representou muito peso para que ela fosse escolhida no que se refere à própria Academia de Artes e Ciências de Hollywood, né? A premiação do Oscar por si só. Mas teve outros prêmios também que a Nora começou a ganhar, como também o prêmio do Sindicato dos Produtores da América por melhor filme. Sean Baker novamente aqui mostrando para que veio, recebendo essa premiação. E o filme começou a ter destaques, talvez não tanto com olhares tão fortes. Aí vem aquele quesito, que é o trabalho da divulgação, que é o trabalho de você vender o seu produto. Mas o Sean Baker não estava preocupado com isso não. Tá? Enquanto outros trabalhavam para que seus filmes fossem vistos, para que seus filmes fossem avaliados, para que seus filmes fossem divulgados, até mesmo isso aconteceu com o próprio filme nosso queridíssimo Ainda Estou Aqui, um trabalho fantástico de divulgação, de exposição na mídia, de entrevistas que a Fernanda Torres deu, que o próprio Walter Salles também deu, isso para poder colocar o filme em evidência e poder rodar praticamente nesse espaço. Claro, a gente está falando de um filme internacional, no caso como Ainda Estou Aqui. No caso em questão, que é o Anora, é um filme americano, então não teve tanta dificuldade assim, mas mesmo assim ele foi devagarinho galgando as suas vitórias e demonstrando a sua força, também ganhando outros prêmios que nós estamos verificando aqui para vocês, que fizeram com que esse peso levasse em consideração a situação de sua escolha com as premiações que ele teve no próprio Oscar. Bom, além do prêmio do Sindicato de Produtores da América, né, como melhor produção,
Ele ainda ganhou o prêmio Sindicato dos Diretores para melhor diretor. E o Sean Baker vem se destacando novamente aqui, tá? O Directors Guild of America Award, premiação fantástica, que também definiria, ou que define, aquele filme que será escolhido pelo Oscar. Talvez aconteça um barulhinho aqui por conta desse meu microfone, tá me incomodando, mas enfim. E a gente tem também o Critics' Choice Award, também de melhor filme. Então você pode passar rapidamente uma régua e ver que foram o quê? Basicamente 3 a 4 premiações de melhor filme. Então estava lavrada a sentença, que a Nora se destacaria na premiação de acordo com o que ela vinha galgando ao longo do período em que o filme foi exposto. Parabéns ao Sam Baker, parabéns, o cara dirigiu, o cara escreveu, o cara fez a edição. Então, são prêmios que ele foi conquistando nesse período que demonstraram somente a excelência do seu trabalho. E ele não é apesar de ser um cara novo, né, de ser um diretor novo, mas ele já vinha fazendo grandes produções anteriormente, anos atrás, e que foram destaque para isso. E a Nora não foi diferente. Sua consagração, em definitivo, se deu agora com a Nora, nas premiações que, de um certo modo, preencheram os olhos de quem estava acompanhando tudo isso, tá? De 6 indicações, a Nora faturou 5 prêmios do Oscar. Bem merecido? Claro. Você não viu? Vá assistir, porque a Nora merece, sem sombra de dúvidas, ser olhado com olhares, não de desconfiança nem de desdém, mas com olhares de puro cinema, de entretenimento, mas contando uma boa história com a simplicidade que o Sam Baker sabe como ninguém contar. Vale muito a pena. Confira aí, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber notificações, deixa o teu joinha, o teu like, e a gente se encontra no próximo vídeo. Para todo mundo, forte abraço, bye bye, so long, auf Wiedersehen para você!